Assim que ela desligou o Zoom, eu estava aqui, continuei a gravar, e ela disse, não sei explicar como, foi uma coisa espontânea, disse, olha, acabei de mentir. Já não aguento mais, acabei de mentir, isto não foi nada assim. Nós conhecemos a mulher do filho do presidente, entretanto o Nuno Rebelo de Sousa já foi lá à casa, conhece as miúdas, disse que nos ia ajudar, ajudou-nos com tudo, falou com toda a gente, disse que nós tínhamos garantias e cobertura até ao mais alto nível e que, portanto, se estivéssemos descansados que íamos conseguir, e assim foi. Calorosas saudações, e o jornalismo de investigação de Sandra Felgueiras, por muito bom que seja, ainda não consegue descobrir tudo. Isto porque os likes no YouTube são anónimos. Portanto, mesmo que vocês metam like neste vídeo a partir de agora, Sandra Felgueiras não consegue descobrir que o fizeram. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil subscritores, e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Twitters, Instagrams, o que tiverem. E relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Quem usar o código habilita-se também a ficar habilitado, passa a redundância, a vencer o giveaway que eu vou anunciar o vencedor no primeiro dia útil de fevereiro. Extremamente útil também são as t-shirts da Cultivem-se. Podem comprar a Chamem o Batman, que já está quase a esgotar, isto é quase à prova de bala, no primeiro link da descrição em cultivem-se.pt. Ora, o que é que se passa? Ou neste caso, o que é que se passou? Sandra Felgueiras esteve na audição, ou neste caso na comissão de inquérito parlamentar ao caso das gêmeas, e revelou coisas, enfim, estonteantes da realidade política portuguesa. Portanto, sem mais demoras, isto é longo, eu vou deixar correr mais do que é normal, mas sem mais demoras, vamos ouvir. Muito boa tarde a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. Obrigada por me darem a oportunidade também de explicar aqui na Casa da Democracia um momento que eu julgo ser tão importante para o jornalismo português, que é colaborar para uma sociedade mais justa e igualitária. A 3 de novembro o que aconteceu foi algo bastante inusitado, que eu acho que tem o maior interesse público partilhar convosco e partilhar através de vós com o país. A 3 de novembro nós estamos em condições, quando eu digo nós, TV e CNN Portugal, de avançar que de facto tinha havido uma mãe, e eu vou referir as vezes que forem necessárias. Este trabalho nunca foi sobre nenhuma mãe, nem sobre nenhuma gêmeas. Este trabalho foi sempre e apenas sobre a existência ou não de interferência política no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, fosse por quem fosse. Por acaso foi este caso, como poderia ter sido outro. Acontece que, neste dia, nós estávamos em condições de avançar que há uma mãe que efetivamente assume que recorreu pelos contactos com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa à ajuda, ela dizia, do Ministro da Saúde. Nós na altura não fazíamos ideia quem era o Secretário de Estado, nem se era um Secretário de Estado, mas que assume que usou uma interferência política, a chamada cunha, o chamado pistolão, para aceder a um tratamento de 4 milhões de euros. Ora, eu julgo que para nenhum dos senhores será indiferente que isto é de inegável interesse público, mas a questão principal prende-se com o que lhes vou contar agora. É que aquilo que Daniela Martins acabou por fazer foi confirmar tudo o que nós tínhamos tentado confirmar 4 meses antes. O trabalho começa exatamente porque uma das pessoas com quem eu falo me diz há um caso de umas gêmeas luso-brasileiras. Vou contar o que me era dito à época, que se naturalizaram apenas para vir para Portugal receber o tratamento, tanto que só vieram cá para tomar o Zolgensma e já foram embora para o Brasil, não residem cá, o que era uma das condições sine qua non para este tratamento, era a residência em Portugal, e já estão no Brasil desde janeiro. Não vêm sequer às consultas de continuidade, o que impede o Hospital de Santa Maria de aferir se o tratamento é ou não é eficaz, porque isso permitiria ou não ressarcir os cofres do Estado por parte do laboratório, caso ele não funcionasse com este medicamento. E atenção, elas não vieram salvar-se a Portugal, e este é o primeiro grande equívoco que eu gostava que hoje ficasse definitivamente desfeito aqui. Eu ouvi com atenção o Dr. Tiago Proença dos Santos e ele disse algo que eu julgo que muitos de vocês ainda não entenderam. É que estas crianças, se não tivessem tomado o Spinraza no Brasil, imediatamente elas hoje estariam mortas. Portanto, isto pelo menos ainda não tinha, que eu saiba, e eu creio que é isto que a Sandra Felgueiras se refere à grande revelação que é aqui feito. Portanto, o medicamento
que Portugal forneceu gratuitamente, os tais 4 milhões de euros gastos nesse mesmo medicamento, não salvaram propriamente a vida das gêmeas. Isto porque, se não fosse administrado o medicamento anterior que tinha sido administrado, passa a redundância, no Brasil previamente, isso aí é o foco inicial. Outra coisa aqui, a Sandra Felgueiras toca num aspecto importante, logo no início. Depois eu deixei isto correr mais, porque isto também é longo, eu quero deixar correr um bocadinho mais do que faço normalmente. Mas a Sandra Felgueiras tocou num aspecto importante logo ali ao início, quando ela começa a falar e menciona o fator de isto não era um caso sobre as gêmeas, isto não era um caso sobre a mãe. Isto era um caso sobre favoritismo político, ou favorecimento político. No caso, tráfico de influências, que é o que Marcelo Rebelo de Sousa e o seu próprio filho, no caso, estariam alegadamente envolvidos nesta circunstância. E o que me entristece é que a manipulação mediática em Portugal, não digo mediática neste aspecto, até porque temos aqui uma representante mediática que não fez nada disso, aliás, muito pelo contrário, um excelente trabalho, mas a manipulação política em Portugal age de tal forma que a mediatização deste caso em concreto foi muito mais direcionada à Daniela Martins, à mãe das gêmeas, às próprias gêmeas, ao advogado das gêmeas, portanto, foi tudo em volta das crianças, e não, que são inocentes no meio disto tudo, não é? Que são inocentes no meio disto tudo, e não propriamente a quem fez o favoritismo político. Nós tivemos o Marcelo Rebelo de Sousa a recusar-se responder presencialmente na Comissão de Inquérito. Nós tivemos o filho de Marcelo Rebelo de Sousa a responder na Comissão de Inquérito e a dizer vou remeter-me ao silêncio, não respondeu absolutamente nada. Aliás, foi das coisas menos inteligentes que eu vi na vida, para não utilizar outra adjetivação, por parte do filho de Marcelo. O filho de Marcelo teve a comissão de inquérito toda calada. Todo calado. E só abriu a boca para dizer a morada. Portanto, ele literalmente, estavam milhões de pessoas a ver aquilo. E ele só respondeu a poucas perguntas, e das que respondeu, uma delas foi para expor a sua morada à população portuguesa. Então onde é que vive? E ele disse a morada onde é que vivia. Portanto, é assim, isto é uma parvalheira. E reparem, agora num prisma mais macro, isto também estava relacionado com a questão de São Bento, a Casa Civil. Portanto, nós tínhamos o Governo envolvido nisto, nós tínhamos ministérios do Governo especificamente envolvidos nisto, nós tínhamos a Presidência envolvida nisto. E agora eu pergunto-me, como é que isto, no final do dia, é justificável num país que se quer dizer desenvolvido? Quando 2 dos 4 órgãos de soberania, e eu nem vou dizer 3, porque podíamos colocar aqui também o Parlamento, sendo que alguns elementos do PS que pudessem ser deputados saberiam disto, como é que 2/3 elementos dos órgãos de soberania, sabendo disto, isto continuou a acontecer durante tanto e tanto tempo? Estamos em 2024 e esta circunstância já remonta quase há 5 anos, se eu não estou em erro. Estas crianças trocaram de medicamento em Portugal. Porquê? Porque Portugal, a parte dos Estados Unidos, era o único país europeu que, por força do caso Matilde e Natália, se tinha adiantado em agosto, sem autorização da Agência Europeia de Medicamento, e tinha decidido atribuir este medicamento gratuitamente no Serviço Nacional de Saúde, melhor, no Hospital de Santa Maria. Porquê? Porque estas gêmeas tentaram recorrer ao Hospital Dona Estefânia. E o Dr. José Pedro Vieira foi muito contundente. Não dou, porque elas têm 15 meses de idade, este tratamento só é eficaz até aos 2 anos de idade, e com muita sorte só vamos ter autorização para lhe dar aos 19 meses de idade, e isso já pode provar a sua ineficácia. O Dr. José Pedro Vieira não tinha o mesmo problema da doutora Teresa Moreno, porque o Hospital Dona Estefânia nunca tinha dado este medicamento. Só um pormenor, a doutora Teresa Moreno foi quem marcou a consulta inicial para que se tomasse o medicamento, se eu não estou em erro, que fez a conexão com o Lacerda Salles. Não tinha por que o dar. Já o Hospital de Santa Maria tinha um grande problema, tinha-o dado. E a doutora Teresa Moreno tinha outro grande problema, que tinha a sua caixa de e-mail inundada de vários casos a pedirem o mesmo. Quando recebe a indicação, que aqui já foi dada, de que deveria marcar uma consulta por indicação do Secretário de Estado. Ora, eu sabia isto, não sabia como provar, não sabia como demonstrar, nem tinha a certeza absoluta que assim fosse. E daí ter demorado 4 meses. Então o que é que eu decidi no meu trabalho de investigação? Mobilizar uma equipa. Mobilizar uma equipa para que tentássemos demonstrar se havia forma de provar que isto tinha ocorrido nestes termos. Ou seja, que tinha havido uma interferência a começar do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, passando pelo pai, até chegar ao Governo, até chegar ao Santa Maria
e ter-se concretizado este tratamento que, repito, não salvou a vida de ninguém. Estavam salvas desde que vieram do Brasil. Vieram cá apenas trocar o medicamento. O Spinraza pelo Zolgensma, que hoje está definitivamente provado que tem o mesmo grau de eficácia, só tem uma toma diferente. Uma é única, a outra é quadrimestral. Não havia grandes possibilidades a não ser falar com a mãe. A mãe ainda hoje tem 49 mil seguidores no Instagram e continua a publicar as fotos das filhas em ações de promoção e de crowdfunding, porque, ao que julgo saber, também terá pedido outro medicamento sucedâneo deste, que é o Redisplain. Ora, acontece que, quando contactamos esta mãe está no Brasil. E é a minha colega Anabela Vaz Jacinto que a contacta e que lhe pede uma entrevista, ao que ela acede. E combinámos com ela, com toda a autorização expressa, que iríamos fazer da seguinte forma. Íamos colocar uma chamada Zoom em Portugal, ou Zoom ou Skype, já não me recordo bem qual foi o dispositivo utilizado, e iríamos colocar uma equipa de reportagem no local, no Brasil, de forma a que pudéssemos estar repórteres do Brasil, o nosso correspondente Nelson Garron no Brasil e nós cá assistirmos à conversa. E aconteceu aqui o inusitado. Porque nenhum de nós, como deve imaginar, eu não sou daquelas que faz jornalismo com as conclusões tiradas, eu parto para as questões de mente aberta e imaginaria o que ia acontecer nessa conversa. O que é facto é que nós perguntámos diversas vezes a Daniela Martins de que forma é que ela tinha acedido ao Serviço Nacional de Saúde, uma vez que era brasileira, e que, por coincidência, ela que é muito ativa nas redes sociais, no período em que vem para Portugal, não conta que está em Portugal, não refere que vai tomar um medicamento em Portugal, há ali uma espécie de lapso sobre o que faz naqueles meses de vida, e ela responde sempre que foi tudo normal, conseguiu de forma normal, as crianças são portuguesas e portanto tudo normal. Pormenor importante, na comissão de inquérito à mãe das gêmeas, à Daniela Martins, foi-lhe perguntada se ela conhecia a nora do Presidente da República, ou seja, a mulher do filho de Marcelo. Ao que ela responde, não. A primeira vez que a conheci foi em 2022 ou 2023. Isto dito pela mãe das gêmeas. O que é que sucede? Foram descobertos e-mails enviados por parte da mãe das gêmeas à nora do Marcelo, no caso à mulher do filho do Marcelo, à mulher de Nuno Rebelo de Sousa, a falar com ela. E isto foi colocado numa das próprias comissões de inquérito feitas, ou neste caso, na comissão de inquérito feita à mãe das gêmeas. E daí advém esta questão da Sandra Felgueiras. Daí ela perguntar como é que conseguiu acesso a isto tudo. E era isso que não convinha, no caso à mãe das gêmeas, dizer, porque ela própria mentiu inicialmente na comissão de inquérito, dizendo que não conhecia a mulher de Nuno Rebelo de Sousa, quando o contacto feito em 2019, muito provavelmente, foi, vamos dizer, fulcral, para que toda esta circunstância se desse como se deu até agora. E, portanto, toda esta panóplia de acontecimentos, porque isto é uma circunstância particularmente complexa. E, ao mesmo tempo, há outra questão ética e moral aqui, que é o fator do custo de oportunidade. E o que eu estou a dizer do custo de oportunidade é numa perspectiva de gestão de recursos. Os recursos, ainda para mais no SNS, são escassos. As nossas necessidades enquanto seres humanos são ilimitadas até ao fim das nossas vidas e os recursos neste mundo são escassos. Ora, eu acredito que tenha existido um sentimento de injustiça para muitas outras pessoas que tenham necessidade ou que tinham necessidade à época de aceder a determinados medicamentos, nomeadamente esse, ou outros, ou em filas de espera do SNS, e verem este caso a acontecer em Portugal. E, portanto, com favoritismo político, com favorecimento político e com coisas que aconteceram de forma, no mínimo, estranhas. Em que o Presidente da República está envolvido, em que o filho do Presidente da República está envolvido também, a nora do Presidente da República está envolvida também, e no final do dia é um pouco estranho. No mínimo, não é? No mínimo. Vamos continuar. E desliga a chamada. E passado uns 5 minutos eu recebo uma das chamadas mais inacreditáveis da minha vida, que é uma chamada do Nelson Garron a dizer-me que tu não acreditas no que acaba de acontecer. Então diz, Nelson, olha, assim que ela desligou o Zoom, eu estava aqui, continuei a gravar, e ela disse, não te sei explicar como, foi uma coisa espontânea, disse, olha, acabei de mentir.
já não aguento mais, acabei de mentir, isto não foi nada assim. Nós conhecemos a mulher do filho do presidente, entretanto o Nuno Rebelo de Sousa já foi lá à casa, conhece as miúdas, disse que nos ia ajudar, ajudou-nos com tudo, falou com toda a gente, disse que nós tínhamos garantias e cobertura até ao mais alto nível e que, portanto, estivéssemos descansados que íamos conseguir, e assim foi. Não sei se chegou a precisar, que não tinha ido à primeira consulta, mas precisou, que só veio para cá quando teve a garantia absoluta de Nuno Rebelo de Sousa que vinha para Portugal receber os Zolgensma, porque era o que ela queria. E isto é comprovado através da documentação que já revelamos da seguradora. Ela tem um litígio com a seguradora por causa do acesso ao Zolgensma, medicamento que a seguradora no Brasil não queria pagar. Só um pormenor, estas revelações são graves, não é? São graves. Eu diria até, não quero acusar de nada, mas a dinâmica de tráfico de influências aqui é alegadamente forte, não é? Alegadamente forte. E volto a questionar aqui outra questão. Marcelo Rebelo de Sousa tem-se pronunciado sobre isto? Parece que caiu no esquecimento. Porque há uma tentativa propositada de Marcelo, nomeadamente do próprio, em tentar, isto não é novo, em tentar que isto se esvazie na comunicação social e que não se fale nisto. Quando, na verdade, seria dos tópicos mais importantes e mais mediáticos para o próprio Marcelo se pronunciar, já que ele próprio é visado. Não sei, no mínimo. Era coerente, dado que ele é a entidade pública e política mais importante do país. E outra coisa também, aqui a dizer, que é preciso separar as coisas. No meio disto tudo, a parte menos má é que as crianças em questão tiveram acesso ao medicamento, mas segundo a Sandra Felgueiras, um medicamento, pelos vistos, segundo o que ela diz e do que eu depreendi também, espero não estar equivocado, não era fulcral para a sua sobrevivência, ou seja, o fulcral mesmo era o medicamento inicial no Brasil, se bem que este poderia ter alguma particularidade que a mãe das gêmeas legitimamente quisesse colocar nas mesmas, não é? Mas em todo o caso, voltamos à questão. O Serviço Nacional de Saúde em Portugal está mal. Não é só o Serviço Nacional de Saúde, é o sistema de educação, o sistema cultural, enfim, o que quiserem. O país está pobre, cada vez mais, o poder de compra dos portugueses diminui mais e, portanto, no final do dia, eu olho para este tipo de circunstâncias e penso que quem nos governa e quem está à volta de quem nos governa não tem a mínima preocupação pública para ocupar os cargos pelos quais estão a ocupar neste momento. Marcelo Rebelo de Sousa é só o apogeu disso mesmo e vai ficar lembrado, sem sombra de dúvidas, como o pior Presidente da República desde o 25 de Abril. Não tenham a menor dúvida. Por muito que as pessoas de direita possam não gostar do Soares ou do Jorge Sampaio, por muito que as pessoas de esquerda possam não gostar do Cavaco ou até do Ramalhianes, embora seja relativa e diferente, o Marcelo vai ficar claramente com a pior fama de um Presidente da República. Vai ficar com a pior reputação. E isso é visto também, só que um à parte mais político, com as sondagens que o próprio Gouveia Mel tem agora. O Marcelo talvez era o político mais pró-establishment, pró-status quo que nós tivemos em alguns tempos, alguns anos. O Gouveia Mel parte de uma postura um pouco, ou de uma presença mediática um pouco dispara. Ele não é político, muito ao contrário do Marcelo. Isso é resultado disso. Portanto, o grande obreiro da vitória do Gouveia Mel, porque ele vai ganhar em 2026, contra a minha vontade, mas vai ganhar, é Marcelo. Portanto, se o Gouveia Mel ganhar em 2026, ele que agradeça a Marcelo Rebelo de Sousa no seu discurso. Vamos continuar. Ora, Srs. Deputados, coloquem-se na minha posição, não sendo jornalistas. É inevitável a qualquer jornalista que é colocado perante uma mentira a certificação de qual é a versão correta. Correto. Porque eu volto a referir, eu sou uma pessoa da mente muito aberta. Vamos lá ver. Ela diz uma coisa quando estamos em Zoom, diz outra coisa a ti, a alguém ela mentiu, resta saber a quem. Portanto, se fazes favor, voltas a contactar a Daniela Martins, voltas a pedir-lhe esclarecimentos e combinas com ela de forma a voltarmos a gravar e a certificarmos, e o ponto é este, teres a certeza absoluta de que a senhora não se enganou e que de facto só entrou no Serviço Nacional de Saúde violando a portaria 147, o que constitui a tal infração que a IGAS aponta e que atribui ao Sr. Secretário de Estado Lacerda Salles.
E assim foi. O Nelson Garron, com autorização expressa da mãe, vai de novo à casa dela, instala o equipamento de gravação à vista dela, coloca-lhe o microfone à vista dela, capta as imagens que está a captar e continua a conversar com ela. E volta a referir-lhe a pergunta como é que ela acedeu ao Serviço Nacional de Saúde. E ela responde aquilo que os senhores viram em excerto e que eu vi totalmente. E não há a menor dúvida que aquilo que ela diz é aquilo que ela diz e que ela veio a esta comissão dizer que disse por vaidade, já depois de ter dito à RTP que era tudo descontextualizado, já depois de nos ter ameaçado com um sem fim de processos por termos mentido, razão pela qual hoje o Dr. Pedro Duro está aqui comigo apenas e só para garantir que continua a acompanhar o processo que tem vindo a acompanhar desde o início, porque assim que falei com o advogado que também aqui esteve presente, Wilson Bicalho, foi de uma hostilidade tremenda que levou a TVI naturalmente a tomar as suas precauções para qualquer iminência. Eu quero relembrar aqui uma coisa. A mãe das gêmeas na comissão de inquérito, a Daniela Martins, eu não sei se foi o André Ventura ou se foi o representante do PSD. Creio que foi o André Ventura, não tenho a certeza, mas acho que foi o André Ventura. O André Ventura pediu para se passar imagens que a Sandra Felgueiras, eu creio que são estas que a Sandra Felgueiras está aqui a mencionar, em que são umas imagens, isso está disponível, eu creio que no site da TVI ou da CNN, vocês devem encontrar isso, que são umas imagens, ou nas redes sociais, que são uma imagem em que está uma câmara a gravar e que se vê-se que é a mãe das gêmeas a falar com o repórter, no caso Nuno Garro, creio eu, que era o nome, peço desculpa se me equivoquei, e que há a confissão por parte da mãe das gêmeas que ela diz que efetivamente aquilo não era verdade, ou que estava a mentir, já não sei propriamente reproduzir o que é que ela disse, mas o sentido estava lá. Essas imagens existem. E o pior disto tudo é que o Ventura, acho que foi o Ventura, já foi há alguns meses, mas o Ventura pediu para que se passassem essas imagens na Comissão Parlamentar de Inquérito. E a Daniela Martins fez um frete, fez um filme para que não se passasse essas mesmas imagens. E eu agora pergunto o porquê do medo, ainda para mais. Ela que admitiu que tinha cedido a taxa de basófia, utilizando aqui uma expressão a gato fedorento, não é? Tinha cedido a taxa de basófia só para dizer que se armava e tal, e não sei o que mais. Qual era o problema de passar as imagens? É que elas são públicas. Vocês, se pesquisarem, encontram. Não é muito difícil. Elas devem estar no site da TVI, no Twitter, enfim. Coisa qualquer, vocês encontram isso. Portanto, o mais grave é isto. O mais grave é isto. Já para não falar do Wilson, do advogado, que foi um mal educadão e faltou ao respeito não só a deputados em particular. Ele indiretamente virou-se para o Ventura e chamou-lhe fascista quando o Ventura lhe estava a fazer uma pergunta perfeitamente normal. Ofendeu todos os outros deputados quando... Eu já não me lembro qual foi bem a crítica que ele fez, porque isto também já foi há alguns meses. Mas teve uma postura arrogante, mal educado, recusava-se a responder a determinadas perguntas quando ele próprio estava ali para ser advogado da própria, enfim, de Daniela Martins. E pior do que tudo, ele fez uma coisa que não se podia fazer, que era, na audição da Daniela Martins, o Wilson Bicário, acho que era assim o nome, estava ao lado dela. E quando eram perguntadas as perguntas à Daniela Martins, à mãe das gêmeas, o Wilson ia lá e sussurrava ao ouvido. Como é óbvio, isso não pode acontecer no caso da Comissão Parlamentar de Inquérito, não é? Enfim, vamos continuar. Sinto que já fomos ameaçados de várias maneiras, mas não sabemos judicialmente, eu não sou arguida em coisa alguma, pelo menos que eu saiba, mas temos uma decisão da Comissão da Carteira Profissional que nos deu a inteira razão ao interpretar, depois de queixa da família, que aquilo que nós fizemos e a forma como procedemos está completamente calibrada e blindada pelo interesse público. Daí que esteja aqui a explicar a par e passo o que é que fizemos. Sandra, permita-me só que lhe faça uma interrupção. Nessa altura, quando abordam a mãe, nós para a mãe não estivemos nunca contra a mãe porque não era essa a ilegalidade, mas que sempre pareceu complexo, chamemos-lhe assim, o facto, ou pelo menos curioso, o facto de a nacionalidade ter sido pedida para quem estava instalado no Brasil. Nunca acharam isso também no mínimo curioso? Mas o problema não era... Sr. Deputado, o Sr. Deputado agora está a tomar por certas verdades que nós na altura não tínhamos por certas. Ou seja, a indicação que nós tínhamos era de que a mãe tinha adquirido a nacionalidade para vir apenas cá tomar um medicamento, porque na verdade quem era português era o pai da mãe, portanto o avô das crianças, e que depois tinha ido embora. Portanto tinha sido uma coisa apenas
para cumprir este procedimento. Nós não sabíamos ainda se isso era verdade ou não. Se bem se lembra, a primeira reportagem, a 3 de novembro e 10 de novembro, não fala nada da nacionalidade. E ao contrário do que muita gente tem aventado, quem coloca o tema da nacionalidade nem é a TV e a CNN. Quem coloca é o Observador. Eu já explicarei porque é que nós também falamos da nacionalidade. Mas esse tema nunca foi o nosso tema. Volto a repetir, o nosso tema é houve ou não houve interferência política que levou o Estado português não foi a gastar 4 milhões de euros num tratamento que não salvou ninguém, num tratamento que serviu apenas para substituir um medicamento por outro. A nossa pergunta era se houvesse interferência que valeu não apenas 4 milhões de euros de gasto, mas muito mais, porque estas crianças tiveram, ao contrário de todas as outras que receberam o mesmo medicamento, direito a cadeiras elétricas, que mais nenhuma teve. E se alguma dúvida há sobre o objetivo desta reportagem, digo-lhe, Sr. Deputado, se não fosse graças à TV e CNN, o bebé Miguel ainda hoje não tinha uma cadeira de rodas. Porque o bebé Miguel, que recebeu o Zolgensma, que é filho de uma cidadã brasileira, residente em Portugal, imigrante legalizada, nunca teve direito a nada. E, portanto, nós estávamos manifestamente perante a evidência de casos ou seja, iguais, tratados todos de forma desigual. Portanto, aqui vemos o problema do favoritismo político, não é? Uma situação em que outra pessoa, numa circunstância similar do ponto de vista da nacionalidade, do ponto de vista do país de origem, não é? No caso o Brasil, mas que foi muito mais prejudicada porque a questão do favoritismo político não aconteceu como comparativamente nesta circunstância aqui no caso das gêmeas luso-brasileiras. E eu aqui vou discordar da questão da nacionalidade, porque eu não acho que deva haver um problema em os conteúdos noticiosos identificar as nacionalidades das pessoas, seja para o que for. Faz parte da informação. Porque a partir do momento em que nós começamos aqui a ter um pendor da censura relativamente à nacionalidade, agora fala-se muito da questão da nacionalidade a nível dos crimes, eu acho que deve ser identificada. Eu acho que não há problema absolutamente nenhum. O problema não é saber-se a nacionalidade, o problema é existir crimes. Não é? Eu acho que este é que é o problema. Esse é que é o problema. Eu, quando vejo um crime cometido alegadamente pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aparece Presidente da República de Portugal. Portanto, ele será português. E não há problema em identificar isso. Portanto, aqui aplica-se exatamente a mesma coisa. E há outra questão aqui também, não é? É que, não necessariamente neste caso aqui em concreto, mas volto a frisar a questão dos recursos. Se o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, não tem capacidade de resposta para os portugueses que cá vivem, para aqueles que se legalizaram ou que, no final do dia, até se naturalizaram portugueses e têm a dupla nacionalidade segundo o parâmetro legal em Portugal. Imaginem se está difícil para eles na situação atual. Imaginem depois essas mesmas pessoas verem outras com benefícios por conectividades e conexões políticas que as fazem ser favorecidas, quando, no caso, isso não se justifica. Não é justo e há violação da lei. Tráfico de influências. E, portanto, parece-me óbvio. E eu gostava, genuinamente, que o Presidente da República dissesse alguma coisa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, passou 20 anos a falar todos os domingos à noite e falava sobre tudo e mais alguma coisa entre 2016 e 2023. No último ano tem andado muito calado, desde que isto aconteceu. Portanto, como tem andado muito calado, era boa altura para ver se ele se exprimia mais um bocadinho. Eu gostava, não é? O professor Marcelo, já que falava tanto com o Judito de Sousa, no Canal 1, também à noite, está na altura de voltar a esses tempos. Já que gostava tanto de comentar os assuntos da semana, eu adorava ver Marcelo Rebelo de Sousa a comentar o assunto desta semana. Sandra Felgueiras no Parlamento, se fizer favor. E recomendo um livro também. Que isso não é favoritismo político de certeza, nem favorecimento. Portanto, está tudo ok. Vamos continuar. Mas voltando, só para não me perder, porque depois nós de repente tivemos aqui muitos factos que foram sendo conhecidos também com a ajuda vossa, mas eu vou tentar levar isto de forma a que não se confundam no que é que eu sabia à data dos factos. Portanto, a 3 de novembro eu só sei isto, e é aqui que eu gostava que se focassem. 3 de novembro. Se me permitem, eu vou tirar o meu telemóvel, porque eu vou ter que vos ler algo que acho importante. Só um pormenor enquanto a Sandra Felgueiras está ali. Isto é um trabalho de investigação fantástico. Reparem que nós estamos neste momento, hoje é dia 21 ou 22 de janeiro, não é? Isto remonta a informações a 3 de novembro sobre um caso que remonta a acontecimentos de há 5 anos atrás. E a Sandra Felgueiras merece todos os parabéns... Desculpem lá. Merece todos os parabéns desta vida, porque se repararem, em termos mediáticos,
a Sandra Felgueiras, e políticos, a Sandra Felgueiras tem associado a si, em termos de jornalismo de investigação, os principais casos bombas da realidade política em Portugal. A questão da Operação Influencer, o caso das gêmeas, e talvez seja por isso que a Sandra Felgueiras causou assim tanta comichão e por isso é que foi corrida do 6 às 9, não é? É que eu na RTP gostaria de ver jornalismo de investigação bom, não é? Portanto, eu já não gosto de pagar os meus impostos para ver má televisão. E quando existe boa televisão, pelos vistos, ela é despedida. É pena, não é? O tal serviço público, não é verdade? Bom, vamos prosseguir. E que não está, e que não é confidencial, porque eu nunca falei com o Sr. Presidente da República como uma pessoa em off the record, falei sempre com o Sr. Presidente da República na qualidade de jornalista e ele na qualidade de Presidente. 3 de novembro tomaram todos nota, pois a dia 23 do 10, uma semana antes, eu escrevi assim: boa tarde, Sr. Presidente, sou a Sandra Felgueiras, como sabe, tenho um assunto da máxima urgência para falar consigo, preferia explicar-lhe pessoalmente ou via WhatsApp, sem intermissão do gabinete de imprensa, aguardo a sua resposta, senão enviarei pela via normal. Cumprimentos, Sandra Felgueiras. Este WhatsApp é enviado às 16h33. Ora, neste mesmo dia, às 16h44, o meu colega Nuno Guedes envia para o gabinete da atual Sra. Ministra da Saúde, à época Presidente do Hospital de Santa Maria, um largo e-mail em que explica todo o processo e tudo o que nós sabíamos no dia 23 de outubro. Viemos para este e-mail colocar as seguintes questões à administração do vosso hospital. E eu passo a ler só as questões para vos poupar aqui a amassada do contexto todo, mas que é um contexto que é franco e honesto. Independentemente de quererem enviar uma resposta única, agradecíamos que respondessem a esta questão de forma clara e inequívoca. Negam qualquer contacto do Presidente da República sobre este assunto? O assunto é gêmeas? Qual o papel do contacto do Presidente da República e de alguém do Ministério da Saúde numa decisão que devia, acima de tudo, ser clínica? É costume receber e-mails ou contactos da Presidência da República em relação a casos clínicos? Consideram um bom ato de gestão dar-lhes sequência? Como justificam a administração do fármaco Zolgensma a estas gêmeas, contrariando a posição inicial dos médicos? Este e-mail data das 16h42, não acontece nada, não se recebe resposta nenhuma, e estou eu a apresentar o Jornal Nacional e às 20h57 deste dia, aliás, 20h57 deste dia, recebo uma chamada que não atendo naturalmente o Sr. Presidente da República, depois recebo outra que também não atendo, estou a apresentar o jornal, e quando acaba o jornal, o meu colega Nuno Guedes, que à época ninguém sabia que trabalhava comigo neste caso, porque ainda por cima tinha sido recrutado para a minha equipa há pouquíssimo tempo, tinha-me deixado um WhatsApp que dizia: Sandra, por favor, não ligues a ninguém, liga-me de imediato, porque aconteceu aqui uma coisa muito estranha. E quando eu lhe ligo, o que ele tem para me dizer é: ligou-me o Presidente da República por WhatsApp, disse-me que sabia tudo sobre o que é que nós estamos a investigar, disse-me que procedeu da forma habitual, que sabia o que era o caso das gêmeas, que mandou para o Governo como fazem todos os outros casos e que, a partir daí, as coisas sucederam-se. Eu fiquei assim um bocadinho estupefacta e tal. Como é que o Presidente poderia saber de algo que nós nunca lhe perguntámos? E é algo que eu hoje ainda me intrigo, porque realmente a única entidade até aquele momento contactada tinha sido o Hospital de Santa Maria. É assim, como é que o Marcelo saberia disto? Posso mandar aqui a minha tese. O Marcelo é conhecido por mandar recados na comunicação social, nomeadamente no Expresso. Quando vocês virem notícias no Expresso a falarem sobre o Marcelo, e quando citam a fonte do Expresso, normalmente aparece: fonte de Belém declara que Marcelo isto, fonte de Belém declara que Marcelo aquilo. A fonte de Belém, no final do dia, é o Marcelo. O Marcelo é que diz aos jornalistas do Expresso, ou aos cronistas, seja o que for, para colocarem lá a questão do fonte de Belém, quando no final do dia é o próprio Marcelo a fonte de Belém. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É possível que, no meio jornalístico, se repararem, os telejornais muitas das vezes começam com o caos no SNS. No Hospital Santa Maria, por exemplo, há imensas reportagens. Poucas ambulâncias, urgências cheias, etc, etc. O que é que eu quero dizer com isto? Há a possibilidade, não estou a dizer que é do Expresso ou de qualquer meio de comunicação social. O Marcelo já trabalhou na TVI, já trabalhou na RTP, tem conexões ao Expresso muito fortes.
à SIC também. E, portanto, não é complicado para o Marcelo, tendo em conta que há muito jornalismo a acontecer nos hospitais, ter acesso a determinado tipo de conteúdo informativo que os jornalistas conseguem passar ou não ao Marcelo. Porque isto existe. Os jornalistas têm os seus favoritos para conseguir a informação. É bem possível que um jornalista qualquer, ou um intermediário de informação, não necessariamente um jornalista, tenha dito ao Marcelo: ok, se tu me disseres isto e me passares esta informação, eu conto esta informação sobre o caso das gêmeas. Eu não estou a dizer que foi isto. Estou a dizer é que isto é bem possível que tenha acontecido porque no meio político isto acontece. Não estou a dizer que foi isto, volto a frisar. Agora, isto no meio político acontece. Há a possibilidade de ter sido isso. Mas, volto a frisar, não estou a dizer que o foi. Vou continuar. Acho que esta parte era necessário. A verdade é que, no decurso disto, e já com estes elementos da Daniela Martins obtidos, pedimos uma entrevista ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República respondeu: Sr. André, o melhor era nós fazermos esta entrevista em público. Ao que eu respondi ao Sr. Presidente: lamento imenso, mas isto não é um assunto para eu tratar em público. Isto é um assunto, porque, repara, eu vou ter que lhe colocar questões que eu não sei sequer se são verdade, se são mentira. Não vamos estar aqui a partilhar com outros jornalistas factos que estamos ainda a apurar e queremos dar todo o direito ao contraditório para que o senhor possa explicar a sua versão. Uma das coisas que ele tinha dito ao Nuno Guedes na primeira chamada que faz uma semana antes é que ia ver com o chefe da Casa Civil, Dr. Frutuoso de Melo, exatamente o que é que se tinha passado, para não estar a falar de cor. Eis não quando marcamos a entrevista para o dia 2 de novembro de 2023, fica tudo combinado às 15h25 entre mim e o Sr. Presidente, e às 19 horas o Nuno Guedes chega à redação e diz: o Sr. Presidente diz que não se lembra de nenhum contacto do filho, nem da nora, nem de ninguém. E eu olhei para ele e disse: pois, teve uma semana para contactar o Dr. Frutuoso de Melo, para perguntar o que é que se passa em relação a isto, e não se lembra. Nessa altura nós já tínhamos encetado contato com o único médico que eu vou aqui louvar, porque ao contrário do que muita gente quis fazer crer, tentou falar mais do que sabia ou que devia, mas o Dr. Levi Gomes foi uma peça essencial nesta investigação, no sentido em que, se não fosse ele a ter verbalizado mais do que isso, a ter mostrado o e-mail que trocou com o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na altura, eventualmente também não estaríamos aqui. E-mail esse que permitiu que o Sr. Presidente da República eventualmente se recordasse que na altura, no Santa Maria, alguém lhe tinha perguntado se não era uma cunha presencial, porque se falava no Santa Maria e falava-se noutros hospitais, porque esta informação correu entre vários médicos de vários hospitais. Estão a ver? Eu não faço futurologia, mas... havia uma cunha, isso era do Sr. Presidente. E o Levi Gomes perguntou isso ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente respondeu-lhe: meu caro amigo, de facto foi o meu filho Nuno que me encaminhou este assunto ao qual dei o mesmo tratamento que dei a todos os outros casos, e já lá vamos. Só um pormenor. É impressionante ver como é que o Marcelo Rebelo de Sousa, para se safar politicamente, consegue enterrar, figurativamente falando, o próprio filho. Quer nesta circunstância, quando menciona, pois, é o filho, quer quando vem a público, na altura em que foi o apogeu da polémica pejorativa para o filho do Marcelo, quando foi a CPI, do próprio filho também, quando foi marcada a CPI da nora do Marcelo, que ela depois, creio que não, né, ao início nem queria aparecer, o Marcelo vem a público dizer que já nem sequer fala com o filho e que a última vez que tinha estado com ele foi no Natal e nem sequer falaram. Ou que nem sequer tinha passado o Natal juntos, já não me lembro. Mas ele fez claramente questão, para se safar politicamente, de vir a público desmarcar-se do próprio filho. E quando lhe perguntaram, então, mas como é que foi passar o Natal sem o seu filho? Ele responde: há coisas piores. Não sei se ele respondeu isto, mas é uma coisa assim do género. É assim, o Marcelo para mim está apresentado. E isto aqui, eu não gosto de tocar em questões pessoais e etc, mas isto tem a ver com questões políticas, de favoritismo e favorecimento político. E, portanto, para mim o Marcelo está apresentado como político e como homem. Enfim, vamos prosseguir, eu não quero entrar muito por aí, mas o caso obriga-me a isso. Ora, eu pergunto-me porque é que durante uma semana o Sr. Presidente da República não pediu este dossiê ao Dr. Frutuoso de Melo, que tem 17 páginas, que os senhores o têm, não é? Que é o dossiê com todos os e-mails trocados entre a Presidência
Nuno Rebelo de Sousa e entre eles, porque rapidamente tinha ido aqui à primeira página e via que dia 11 de outubro Nuno Rebelo de Sousa manda um e-mail que diz: olá pai. Os pais destas gêmeas são muito amigos de uns amigos nossos. Cá está a nacionalidade, que é o meu ponto. Temos estado 100% focados tentando ajudar as gêmeas a conseguir os cartões de cidadão, o que já está. E agora precisamos de uma ajuda maior. E eu fiquei aqui, maior. Uma ajuda maior, porque a nacionalidade já está. O meu ponto com a nacionalidade, Sr. Deputado, nunca foi se foi em tempo recorde, se não foi em tempo recorde. Foi o mesmo ponto que para tudo o resto. Houve ou não houve interferência. Porque há amplas imagens do Presidente da Câmara de Comércio à época, Nuno Rebelo de Sousa, com o Sr. Cônsul da época, que também já aqui depôs, juntos, e de facto aconteceram vários procedimentos que os senhores já conhecem, desde a máquina que foi ao hospital, que tornaram tudo mais célere, e foram advogados de resto desta especialidade que nos disseram que de facto não são 14 dias, são aqueles 4 meses de abril a setembro, que é um tempo muito rápido para se conseguir a nacionalidade. Mas voltemos aqui a este ponto. Este dossiê, o Sr. Presidente da República podia tê-lo obtido em 15 minutos, numa hora, numa semana no mínimo, mas não o obteve. E este dossiê que eu estou aqui a mostrar-vos é o dossiê que o exclusivo só obteve depois de forma inédita no nosso país, termos recorrido à CAD, a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, para o solicitar, porque o Sr. Presidente da República se negou a dar-nos. E negou a dar-se porque, entretanto, o Ministério Público abriu um processo e ele considerou, Presidência, que estavam sob segredo de justiça. Ora, a IGAS, no seu relatório, não sei se recordam, também diz que, se não fosse o pedido do exclusivo para a CADA, também a IGAS não tinha tido acesso a esta documentação, que se revelou muito importante para o caso, em apreço. Acontece que quando nós recebemos este dossiê, deixe-me só ver aqui a data exata, acho que já foi em janeiro, está aqui, portanto, após queixa entrega à CADA, 19 de janeiro, portanto, estamos a falar em 2024, 19 de janeiro, é só nessa altura que nós temos acesso a estes e-mails. E é só aqui que nós percebemos que, de facto, se torna para nós muito estranho entender como é que o Sr. Presidente da República demorou um mês a fazer uma comunicação ao país para dizer apenas que se lembrava do que está aqui escrito. O que me parece que o Marcelo fez, parece-me, eu não vou dizer que ele fez, mas o que me parece que Marcelo Rebelo de Sousa fez foi, durante esse mês, ele fez essencialmente duas coisas: análise de provas à circunstância em questão e contactos com as mesmas pessoas que estão indiretamente ou diretamente envolvidas nesta mesma circunstância para perceber qual é que era o seu rasto, nomeadamente o do seu filho. E parece-me que à altura eles ainda falavam, quer Marcelo, quer Nuno Rebelo de Sousa, e estavam a coordenar qual a melhor estratégia para que, mediaticamente, politicamente, em termos de poder em si, a situação fosse para debaixo do tapete da forma mais fácil possível. Só que Marcelo cometeu um erro crasso, que foi não perceber a dimensão daquilo que estava a acontecer. Tanto que tem uma dimensão de tal forma generosa, que estamos aqui passados vários meses a falar disto mesmo, em que estão a ser revelados factos e conversas em que o Presidente da República se demorou um mês a lembrar de apenas um facto. Já para não falar que, quando questionado sobre determinados factos relativamente ao caso das gêmeas, demorou uma semana para se lembrar de dizer que não se lembrava de nada, que é uma coisa muito gira. Demora uma semana para se lembrar que não se lembrava de nada. É um novo método, assim que o Marcelo talvez tenha executado. E, portanto, isto é claramente gozar com a cara dos portugueses. Literalmente. Porque depois fascina-me um pouco, agora não focando tanto no tópico assim, só que um pequeno à parte, mas a mim chateia-me porque todos os 25 de Abril, todos os 25 de Novembro, os Natais, o Ano Novo, todas as mensagens presidenciais ou até governamentais, o que quiserem, todo esse clichê vem sempre com a premissa de aproximar a classe política à classe trabalhadora, ao povo em geral. E isso não vai acontecer enquanto a classe política se comportar com o desdém que se comporta nesta matéria. E não vai acontecer enquanto a classe política não for colocada, em termos legais, da mesma forma que deveria estar comparativamente ao resto das pessoas neste país.
Eu faço aqui a questão, o Presidente da República não responde da mesma forma que os outros cidadãos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Porquê? Agora, eu sei que me vão dizer porque há a diferenciação da proteção do Presidente da República. Certo, mas há a proteção ao Presidente da República, mas o Presidente da República com estes comportamentos está a proteger Portugal? É que a mim não me parece, muito honestamente. Portanto, é uma pergunta para refletirmos. Como se não bastasse, no final, ainda no início deste ano, portanto, a última reportagem que nós mostramos, estarão recordados que vieram aqui a assessora dos Assuntos Sociais, a doutora Maria João Ruela, e o chefe da Casa Civil, doutor Frutuoso de Melo, dizer que a Presidência da República atuou como em todos os casos. Eu convido os seus deputados a rever a reportagem que exibimos no passado dia 10 de janeiro, em que nós avançamos que, curiosamente, no dia seguinte a ter escrito este e-mail ao pai, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa escreveu uma mensagem do WhatsApp ao Dr. José Magro. E nessa mensagem ele dizia: não te preocupes, já escalei o problema. E é esta mensagem que faz com que a consulta nos Lusíadas seja travada e que faz com que a doutora Teresa Moreno nunca tenha tido conhecimento sequer que ela estava marcada. Nesta mesma reportagem, ou neste mesmo programa, mostramos que tínhamos pedido a Belém, e só depois de eu voltar a advertir que, se não me dessem acesso aos mesmos casos, iria recorrer novamente à CADA, o que era um embaraço aborrecido para uma democracia que eu espero estar consolidada depois de 50 anos, foram-nos enviados todos os outros casos sobre a mesma doença em que o Sr. Presidente da República também tinha sido alvo de pedido de ajuda. E eram todos diferentes. Ou seja, em nenhum outro caso, o Sr. Presidente da República pediu a uma assessora para tratar pessoalmente do assunto. Em nenhum outro caso, uma assessora liga para hospitais para saber o que é que se passa. Em nenhum outro caso, há troca de correspondência entre o Dr. Frutuoso de Melo e Nuno Rebelo de Sousa, ou seja, entre o proponente, entre a pessoa que pede ajuda. Em todos os outros casos é chapa 4. O assunto foi reencaminhado para o Governo procederá como lhe compete e como entenderá. Este é o único caso em que os senhores têm 17 páginas. Exceto no caso da bebé Matilde. Não, exceto o caso da bebé Matilde também não há. Não, a resposta... Houve um movimento mais generalizado, não? Quero falar sobre a bebé Matilde, Sr. Deputado, vamos a isso. Estou a dizer que há mais casos. Não. Mas eu estou-lhe a dizer que neste caso está a bebé Matilde. No caso da bebé Matilde, a resposta do Sr. Presidente da República, essa é a mais fácil de lhe explicar, é: o Governo já tratou. Como o senhor se recorda, o Sr. Deputado se recorda, desculpa, o caso da bebé Matilde é o caso que desencadeia o facto de Portugal ser, à época, o único Estado da União Europeia que autorizou o medicamento. O que é que aconteceu? No caso da bebé Matilde, e recordem-se que estamos em plena pandemia, estamos, portanto, com o período em que não é preciso pedir autorizações prévias ao Tribunal de Contas para a utilização de medicamentos acima dos 750 mil euros, o Governo português dá autorização para que o Hospital de Santa Maria, porque é lá que está a Matilde, e a doutora Teresa Moreno recusa-se a dar o medicamento apenas à Matilde sem dar à Natália, que estavam as duas diagnosticadas, apenas porque ela tem consciência de que há um movimento brutal na sociedade pela Matilde, mas que há uma criança igual à Matilde, que os pais não tiveram, não sei, capacidade, know-how para fazer o mesmo alarido público, mas que tinha a mesma doença, as mesmas necessidades e logo o mesmo tratamento. Ora, nessa altura, o que acontece é que o Governo toma por sua iniciativa a decisão de manda tomar um medicamento. E como se recordarão, os pais da bebé Matilde reuniram os 2 milhões de euros, que eram necessários, e ainda assim o Governo português pagou o medicamento. Pronto. E a este caso, a Presidência responde, está nesta reportagem que o Sr. Deputado quiser revê-la, 10 de janeiro, volto a repetir, a Presidência responde apenas: o Governo já tratou. O que era verdade, o Governo já tratou. Não há contactos para hospitais. Qual é o problema que se coloca a partir do caso da bebé Matilde e Natália? É que a doutora Teresa Moreno, que tinha aparecido na televisão a dar a cara pelo tratamento e que, de repente, tinha apresentado o medicamento e vamos outra vez recuar a 2019, o conhecimento que existia na altura era parco sobre a eficácia do medicamento, não se sabia exatamente, ou entre os clínicos havia a dúvida se o Spinraza era tão eficaz como o Zolgensma. O Dr. José Pedro Vieira dos Stefanis nunca se colocou porque ele sempre duvidou da sua eficácia, ou melhor, sempre duvidou que ele fosse mais eficaz do que o Spinraza, é o que eu quero dizer. Ela depara-se com um problema, que é, ela começa a ter a caixa de e-mail, parece a minha caixa de exclusivo. A cada dia que eu falo, peço
perdão pela palavra tão popular, mas pingam e-mails. O dela também começou a pingar e-mails. E ela recebe uma indicação superior, como ela aqui veio explicar, de que aquelas gêmeas eram para tratar. E ela já tinha recebido correspondência sobre elas. Ela diz, mas como é que eu agora vou responder a este e-mail e não respondo aos outros? E a desigualdade começa aqui. Aquilo que muitos senhores deputados não perceberam quando falavam em lista de espera. Nós nunca falámos em lista de espera. Não há lista de espera para doenças raras. Não existe. Existe um e-mail de uma pessoa que tem o dever deontológico de tratar o igual como igual e que tem casos iguais e que diz assim aos superiores hierárquicos, se me puserem estas crianças todas à frente, eu gasto 2 milhões por cabeça. E quem paga, Sr. Deputado? O Hospital de Santa Maria. Porque o governo da época decidiu dar luz verde ao medicamento, mas quem ficou a pagar foi o Hospital de Santa Maria. Daí que o Sr. Deputado tenha tido aqui o Dr. Daniel Ferro e a atual Ministra da Saúde a dizer que ainda estão à espera de saber o que é que vai acontecer a esse dinheiro. Porque esse déficit foi imputado diretamente ao hospital. O Dr. Daniel Ferro veio aqui dizer, daí que eu também estranho muito, e já lá vou, a resposta da Dra. Marta Temido, que também contactei nesta mesma altura, que não soube de nada. Sabe porquê? O Dr. Daniel Ferro disse aqui, os senhores ouviram, que enviou 2 cartas, não foi uma, foram 2 cartas para o Ministério da Saúde a dizer, atenção, que são gastos exorbitantes, nós não temos capacidade para pagar. E eu pergunto-me se 2 secretários de Estado à época, Lacerda Salles e Jamila Madeira, recebem umas comunicações destas sobre 4 milhões de euros. Até vou permitir-me citar o Dr. Tiago Proença dos Santos, que aqui eu vi. Não são propriamente uma gota no oceano, porque meia gota dava para construir um pavilhão pediátrico, e daqui a indignação dos médicos, que eles têm de precisão há 30 anos e não o têm. E a Ministra não sabe que há um problema no Santa Maria que envolve tanto dinheiro. Quero só aqui dar uma nota sobre o Lacerda Salles. O Lacerda Salles, a determinado momento, foi claramente utilizado pelo Partido Socialista em determinado aspecto, pelo governo da altura, do PS, como uma espécie de bode expiatório para a culpabilização, pelo menos no jeito mediático, desta circunstância toda. Porque chegou a uma altura em que, no governo, as pessoas envolvidas nesta comissão de inquérito eram Marta Temido, quando a determinada altura, não sei se a Sandra Felgueiras vai falar aqui disso ou não, quando perguntaram à Marta Temido se ela, nem sei se foi a Sandra Felgueiras que lhe perguntou ou não, mas quando perguntaram à Marta Temido, mas a Marta Temido tem ideia da história das gêmeas luso-brasileiras? E ela, numa própria entrevista, disse que não, mas depois é desmentido e disse, então, mas houve uma vez que disse que sim, que tinha uma vaga ideia, não sei o que, não sei o que mais. Ou seja, a própria Marta Temido teceu declarações contraditórias relativamente ao conhecimento dela própria, relativamente ao caso das gêmeas, e portanto aí foi um pouco estranho, e é preciso compreender que a política são momentos. E no momento em que estavam a acontecer as comissões parlamentares de inquérito, pelo menos de forma mais efusiva, a nível televisivo, jornalístico e afins, Marta Temido era candidata ao Parlamento Europeu. E deu imenso jeito ao Partido Socialista, à elite socialista em Portugal, que houvesse um bode expiatório que deixasse Marta Temido longe dos holofotes da culpa direta ou indireta relacionada com o caso das gêmeas. E essa desculpabilização, ou esse bode expiatório, foi Lacerda Salles. Porque era a pessoa mais próxima de Marta Temido. Marta Temido era ministra do governo de António Costa, Lacerda Salles era secretário-geral. E, portanto, secretário de Estado, peço desculpa. E, portanto, eu até me recordo quando Marta Temido sai do governo, o Lacerda Salles sai também de secretário de Estado. Portanto, era a conexão mais próxima, direta, de proteger Marta Temido, que na altura era candidata ao Parlamento Europeu. Portanto, era uma proteção, uma barreira mediática, um escudo mediático a Marta Temido. E Lacerda Salles, como já não tinha tanta relevância como tinha outrora, já não estava em funções governamentais, então, ficas tu com a culpabilização, direta ou indireta. É claro que agora isto já passou um bocado, a poeira relativamente à questão de Lacerda Salles, mas fica aqui a questão fulcral, porque a consulta é marcada através da ligação do próprio António Salles, que era o que vinha escrito no e-mail, que era o secretário de Estado António Salles, que é o Lacerda Salles, no caso. E ele foi muito utilizado como bode expiatório. E foi bastante prejudicado por isso. E se me perguntarem se o Lacerda Salles tem responsabilidade nisso, claramente. Agora, se o Lacerda Salles é o principal visado e culpado no meio disto tudo, claramente que não. Claramente que não. É culpado, mas não é o principal no meio disto tudo. Sandra, estará
Nem de perto nem de longe. Está bem recordada do que é que a ex-ministra Marta Temido veio aqui à Comissão dizer a esse propósito, dizendo, inclusivamente, a pergunta minha, que, aliás, que correspondia até a uma entrevista que ela tinha dado à Rádio Renascença, ela utilizou a expressão que não falava com o Lacerda Salles porque tinham decidido fazer isso para se preservarem. E eu perguntei-lhe, para se preservar de quê? E obviamente que isso não faria sentido a ministra nem sequer ter conhecimento da situação, porque senão não precisava de falar e dizer que se precisava de preservar. Não é? E alguém acredita nisso? Não me leva a mal, eu gosto do deputado em questão, mas alguém acredita nisso? Que a Marta Temido e o Lacerda Salles não falaram uma única vez sobre o caso das gêmeas enquanto ele estava a decorrer em termos de investigação? Alguém acredita nisso? Eu não acredito, desculpem lá, não acredito. Óbvio. Eu, se bem interpretei, Sr. Deputado, julgo que a doutora Marta Temido respondeu a isso em relação ao pós-investigação do exclusivo. A pergunta que eu lhe fiz não foi ao pós. A pergunta que eu lhe fiz foi antes de emitir a reportagem de 3 de novembro. E essa conversa também não foi em off the record, foi uma conversa que eu tive com ela ao telefone, lembro-me bem, um dia de manhã, ainda estava em casa, liguei-lhe, perguntei-lhe, doutora, por acaso lembra-se, isto foi antes das europeias, bastante antes, não é? Lembra-se, isto para dizer que não havia nenhum tema, ou seja, que pudesse melindrá-la, julgo eu, do ponto de vista eleitoral? Daqui um tema das gêmeas, que vieram cá tomar um medicamento para uma doença, atrofia muscular espinhal. E ela responde-me, tenho ideia dessas gêmeas, de facto, mas tinha ficado com a sensação de que elas não tinham tomado um medicamento. E essa foi a resposta. E na altura, e este dado também é muito curioso, porque de repente já está a informação toda baralhada, eu queria mesmo aproveitar este momento aqui para desconstruir. Nós não fazíamos ideia quem era a tal pessoa do governo, ou seja, nós sabíamos, pensávamos que sabíamos, que o caso começava em Daniela Martins, a nora Juliana, o filho do presidente Nuno Rebelo de Sousa, o pai, depois alguém do governo, mas não sabíamos quem. E tínhamos um problema, sabe qual é, Sr. Deputado? É que justamente neste período coincide com a saída do Dr. Francisco Ramos e a entrada do Dr. António Lacerda Salles para o governo. E portanto nós tínhamos aqui um problema que é, quem era o secretário de Estado na altura? Sabemos quem é que é o secretário de Estado. E eu perguntei à doutora Marta Temido, e é ela que me diz, eu acho que era o Lacerda Salles. E eu não tenho certeza nenhuma, portanto fizemos a reportagem sem falar nesse tema, porque nós, ou seja, ela desmentia, nós acho que dissemos na reportagem, quase tenho a certeza, contactámos a ministra, que a ministra não sabia de nada. É o queimar do Lacerda Salles, reparem bem. Ou que não tinha conhecimento do caso, e depois a 10 de novembro, e esta frase eu recordo-me bem, que fui eu que falei com o Dr. Lacerda Salles, o que é que acontece? Eu consigo ter acesso à documentação interna do hospital que mostra que a doutora Teresa Moreno, que vocês já aqui mostraram, de cada vez que marcou uma consulta para as gêmeas, disse a pedido do secretário de Estado. E é aí que fico com a pulga atrás da orelha, espera lá. Ela não escreveu a pedido do presidente. Nos corredores, o que se dizia era sempre as meninas do presidente e a cunha do presidente. Mas é a médica o que escreveu. Eu seguramente sei. No processo clínico. Diga? No processo clínico. O que escreveu foi a pedido do secretário de Estado. E então o que pego é olhar para a data do que a médica, da consulta, não me recordo bem qual era a data neste momento, mas julgo que era dezembro, porque a primeira consulta à qual é 5 de dezembro, 5. E é uma consulta à qual, como se lembrará também, não comparecem nem os pais, nem a mãe nem as crianças, só comparece o pai e o tio. Pai esse que julgo que teria muito a dizer esta comissão, pena é que não o possa fazer. Tenho uma questão. Aqui, pronto, eu estou a par das circunstâncias, de tudo o que se passou, porque eu também acompanhei este caso praticamente desde o início. Mas qual é a razão legal, se me puderem comentar aí, eu por acaso não sei, isto não sei, mas qual é a razão legal para o pai não poder pronunciar-se nas comissões de inquérito? É porque eu creio que isso foi solicitado a determinada altura, mas eu não sabia que havia um impedimento legal. Segundo o que a Sandra Felgueiras está a dizer, e a concordância do deputado, o António Rodrigues, escreveu, não pode falar por motivos legais? Quais são esses motivos legais? Estou genuinamente a questionar porque não sei. Eu já ouvi, não quero induzir ninguém em erro, porque isto, enfim, é o disco que disse, aqui não é informação fidedigna, estou só mesmo a divagar porque não sei relativamente a esta questão. Mas creio que ele também teve envolvimentos relativamente ao poder político no Brasil, classe política de alto gabarito, atenção. Portanto, não sei se está alguma coisa relacionada com isso, não sei se ele tem qualquer processo a decorrer no Brasil, não faço a menor ideia. Portanto, se me puderem esclarecer aí em baixo, era interessante, até porque o pai das gêmeas eu diria que é o elo de ligação mais direto, talvez tirando a mãe das gêmeas.
E como tal, era um acréscimo importante no meio disto tudo. Queria perceber porque é que ele não pode falar e se podia, porque é que não o fez. Ou quando podia, porque é que não o fez. Se alguma vez pôde, no caso. Ou que não o queira fazer. Na verdade, eu quando olho para essa data, percebo, esta data é coincidente com o Dr. Lacerda Salles. Como a doutora Marta Temido também já me tinha dito que podia ser o Lacerda Salles, já tinha falado com o Dr. Francisco Ramos, não tinha ideia nenhuma sobre o caso, liguei ao Dr. Lacerda Salles. E o Dr. Lacerda Salles sabem o que é que me respondeu? Não tive qualquer intervenção nesse caso. E eu podia fazer a pergunta de toda e qualquer maneira, que a resposta é: não tive qualquer intervenção nesse caso. Mentiu. E foi isso que nós dissemos nesta reportagem. O Dr. Lacerda Salles demorou um mês. E só depois de nós termos noticiado que ele se tinha reunido com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, logo depois, pouquíssimo tempo depois, dias depois, demorou um mês a dar uma entrevista ao Expresso, porque a mim nunca me deu, a dizer que afinal de facto tinha-se reunido com o Nuno Rebelo de Sousa. E depois aqui entram as variações das versões, não é? Nuno Rebelo de Sousa diz ao Ministério Público que só falou com ele acerca das gêmeas já quando estava no Brasil. O Dr. Lacerda Salles diz que ele lhe falou naquele momento. Depois temos a versão da doutora Carla Silva, secretária à época, que vem aqui dizer preto no branco que foi ela que ligou. E vamos aqui pegar no fio à meada, Sr. Deputado, para lhe responder a tudo. Desde o dia, não sei quantos de julho de 2023, até hoje, o que o exclusivo da TV e CNN Portugal fizeram foi estabelecer um fio cronológico, que é o que está aqui. E é a única coisa que eu trago, porque de resto tenho na minha cabeça e consigo dizer praticamente de memória. O fio cronológico começa no Brasil, mais ou menos em agosto, quando Daniela Martins tem consciência de que Portugal abriu as portas a dar este tratamento gratuitamente. Momento esse em que ela está em litígio com a seguradora que, por acaso, era, à época, proprietária do Hospital das Lusíadas, contacta o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa contacta o pai encaminha o e-mail para o Dr. Frutuoso e para a Maria João Ruela liga para o Hospital Dona Estefânia. Poucos dias depois, Nuno Rebelo de Sousa aparece e fala com Lacerda Salles. Lacerda Salles dá ou não as indicações, os senhores tirarão as vossas ilações à doutora Carla Silva. O certo é que o hospital recebe esta indicação, que a doutora Teresa Moreno vos disse aqui de viva voz qual foi. Só uma parte. Enquanto a Sandra Felgueiras estava a enumerar as pessoas envolvidas nisto, desde a Daniela Martins, a ver se não me esqueço de ninguém, a Daniela Martins, o filho do Marcelo, o Marcelo, a Teresa Moreno, a Carla Silva, a Maria João Ruela e o Lacerda Salles, eu creio que não me estou a esquecer de ninguém. Temos só aqui sete pessoas envolvidas. Todas elas, ora no governo, ora com relações diretas ou indiretas à Presidência da República. Ora à Presidência da República também o Marcelo. Portanto, ao mesmo tempo que nós somos uma democracia semipresidencialista, com tendências parlamentares, mas, ou seja, semipresidencialista, há uma repartição do poder, entre aspas, entre o governo e o presidente, já que um executa e o outro promulga. E eu fico preocupado, embora não estejamos a falar do primeiro-ministro, mas que tantas instituições próximas do poder político estejam relacionadas com isto. E há uma grande, vamos dizer, mescla entre aquilo que é a intromissão destes casos, nomeadamente entre uma instituição e a outra. Ou seja, entre o governo e a presidência havia uma promiscuidade do ponto de vista ilícito, alegadamente, que não era de todo exemplar. É que se fosse um caso isolado numa determinada instituição da República Portuguesa, eu diria, ok, é preocupante, claro, mas não é uma coisa disseminada, não é uma coisa que se espalha facilmente. Agora nós temos uma promiscuidade institucional de tal forma pejorativa que nos leva a verificar, infelizmente, que em Portugal isto não funciona assim na forma de exceção, funciona assim na forma de regra. E a prova está aqui. 7 pessoas envolvidas, quer a nível de governo, quer a nível de presidência, quer a nível de relação direta ou indireta com essa mesma presidência. Muito bom. Muito bom. E, ironicamente, claro. E é assim que este medicamento é administrado. Coisa mais ou igualmente grave é termos percebido, a meio deste trabalho, e outra coisa curiosa que vos vou contar, que eu acho que diz muito do nosso país,
e que eu gostava muito, sinceramente, como cidadã, que isto se alterasse, é que as cadeiras de roda elétricas, quem disse ao doutor, ao médico da medicina de reabilitação física que elas já tinham recebido cadeiras elétricas de Alcoitão, fui eu. E ele só me disse, não me diga isso. Então as cadeiras estão aqui paradas por isso. É, doutor. Estas foram-lhe dadas pela Segurança Social. Então a mulher manda-me para aqui e-mails e nunca me disse que já tinha cadeiras. Depois, doutor, a boa fé fica com quem quiser, não é? O que eu lhe estou a dizer é aquilo que eu sei, já tem cadeiras elétricas. Mas o que eu gostava que o doutor me dissesse é porque é que ela tem cadeiras elétricas, e o doutor respondeu-me, porque ela é tão persuasiva. Doutor, quanto Serviço Nacional de Saúde responder aos cidadãos por capacidade de persuasão, nós estamos todos bem entregues. E é aí que eu começo, de certa forma, na minha perspectiva humanista, a ver se consigo ajudar o Miguel, cuja mãe, e eu gostava aqui de repetir isso, porque cada vez que eu repito, alguém se lembra de doar mais algum dinheiro para a mãe do Miguel, que deixou de trabalhar, imigrante brasileira, volto a repetir, não há aqui nenhuma discriminação racial. Pá, isto é triste, pá. É triste. Eu vou terminar. Nem nenhuma xenofobia, não há aqui nada disso, nem nunca houve. Não me interessa, nem nunca me interessou, e aliás lamento muito ter que falar de crianças em particular, eu que sou mãe, não tenho nada contra esta mãe, pelo contrário, é uma mãe que fez o que achou que devia fazer, quem sou eu para a julgar? O que está aqui em causa é se as pessoas podem, dentro das funções que lhes estão acometidas durante funções públicas, seja Presidente da República, seja Secretário de Estado, seja Diretor Clínico de um hospital, usar essas funções para favorecer A, B, C ou D. Foi única e exclusivamente isto que nos moveu. As conclusões serão vossas, do Ministério Público. A IGA já tirou as suas. A Comissão da Carteira Profissional já tirou as dela em relação ao nosso trabalho, que disse que era exemplar e que cumpria o interesse público. Eu, da minha parte, Sr. Deputado, o que tenho a dizer-lhe sobre este caso é que estou de consciência muito tranquila quanto a ele, mas de consciência muito intranquila em relação àquilo que este caso e aquilo que ele significa pode contribuir para mudar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Porque tenho sempre esta sensação de que cai tudo em saco roto. E é disto que eu acho que os senhores deputados também, se me permitem, se deveriam ocupar em terminar com este distanciamento que existe entre esta Casa da Democracia e os cidadãos lá fora, que vos pedem diariamente, porque é isso que me dizem a mim, quando dizem que já vos contactaram a vós, que ouçam aquilo que eles têm para vos dizer, nomeadamente que não conseguem ir às consultas, que não conseguem ter um internamento, que não conseguem nada, mas que sabem que há outros que lhes passam à frente. E o único objetivo desta reportagem foi este. Muito boa tarde. E termina aqui. Excelente, só quero fazer aqui um resumo geral disto tudo. Excelente explanação da Sandra Felgueiras, independentemente das pessoas gostarem ou não da Sandra Felgueiras. Eu por acaso gosto imenso, acho que é uma profissional espetacular, talvez é a melhor mesmo jornalista de investigação que existe no país, mas a forma como ela consegue segmentar tudo o que aconteceu a nível de capacidade de estruturação de informação não é fácil. Não é fácil. Uma pessoa que não tenha qualquer tipo de noção, que não tenha acompanhado o caso, vê estes são 37 minutos, não é? Que eu cortei aqui, fiz este segmento. Ao ver isto, entende minimamente o base do problema que está a acontecer. Pontos relativamente à Sandra Felgueiras feitos, parabéns pelo trabalho. Já não é a primeira vez que o faz, certamente haverá outros acontecimentos no futuro. Relativamente à questão política em si, estou muito expectante para ver o que é que Marcelo vai dizer no futuro. Quero perceber se Nuno Rebelo de Sousa vai voltar a aparecer mediaticamente. Quero perceber isso também. Quero perceber até que ponto é que Lacerda Salles vai voltar a ser relevante do ponto de vista mediático ou político. Quero perceber se alguém que neste momento tem relevância mediática e política, Marta Temido, será questionada nos próximos dias após esta intervenção de Sandra Felgueiras. E estou também muito expectante, principalmente, para ver o que é que, no caso, vai ser debatido em termos mediáticos aqui em Portugal, mais no âmbito geral. Ou seja, se isto vai cair no esquecimento, e passou, como se nada acontecesse. E é preciso também dizer uma coisa, às vezes as pessoas dizem, mas as comissões de inquérito não servem para nada. As comissões de inquérito são importantes. O problema é que as pessoas às vezes pensam que os deputados vão lá julgar
quem está a ser interrogado nas comissões de inquérito. Isto não pode acontecer, não é? Porque estamos a falar de um órgão, no Parlamento legisla-se, não é? Portanto, estamos ali a fazer uma investigação. E o que serve ali, no caso das comissões de inquérito, é para recolher informação de forma mais fidedigna, para depois os tribunais terem mais facilidade, aí sim, para julgar as pessoas, consoante tenham cometido crimes ou não. Portanto, também há essa diferenciação que eu acho que às vezes há uma má interpretação do povo português nesse aspecto. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acharam sobre este momento. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e têm estes t-shirts da Cultivem-se no primeiro link em cultivem-se.pt, primeiro link da descrição. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.